Sim, boa tarde, Simone Senem, coordenadora dos Círculos Trentinos de Santa Catarina. Boa Simone, tarde. você está afirmando nas redes sociais que a análise dos processos trentinos por aquela famosa Comissão de Roma está encerrada, embora ainda existam milhares de interessados aguardando uma solução. De onde vem essa Certo. informação e o que ela significa? Bom, há mais de é, vamos supor, 2014 para cá, eu tive contato com a doutora Graziella devido ao processo da minha família não ter saído. Nós assinamos em 2004, no primeiro mutirão de assinatura que teve em Rio do Sul, Santa Catarina, e até 2014 nós não tínhamos resposta nenhuma. Escrevia para o Círculo Trentino de Curitiba, dizia-se que não se tinha resposta e que tinha que aguardar. Na época, eu tinha um primo que morava em Roma, ele estudava para padre, e um certo dia, eu falando com ele, eu disse, Paulo, de repente você tem um tempo e você pode ir até o ministério conversar com a doutora Graziella, eu já sabia que era ela que fazia as análises, e ver o que está acontecendo com o nosso processo. Então, a partir daí, eu comecei a ter contato com a doutora Graziella. Saiu o nosso Nula Osta em 2014, porém, a nossa cidadania ficou pronta somente no final do ano de 2017. Então, levaram 3 anos para o nosso processo ficar pronto. A partir desse momento, em outubro de 2017, eu fui convidada a participar de uma reunião no consulado de Curitiba, que falava-se sobre os processos trentinos. O consulado estava pedindo ajuda para a comunidade trentina. Estávamos em alguns, eu como coordenadora de círculo, estavam os consultores da província na época do Brasil, mais o Ivanor Minati, que era presidente do Círculo Trentino de Curitiba na época. O cônsul nos passou uma lista para ajudar no contato com essas pessoas, mas ali nessa lista só constava o número de TN, que seria o número do processo, e o número do Dante, e o nome do Dante Causa. Então, a partir disso, não se tinha como você entrar em contato com as pessoas. Logo após essa reunião, eu tive contato num grupo de WhatsApp com algumas pessoas que estavam falando sobre o processo deles não sair. E eles estavam contratando advogado para conseguir o nula osta, que é o documento que vem de Roma, o parecer favorável. E a partir daí é que você tem as atualizações civis no consulado de Curitiba ou os outros consulados, que nem todos são padronizados, emitem a carta onde diz que você é cidadão italiano. E a partir daí eu fui tendo mais contato com a doutora Graziella. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a me pedir como que eu tinha feito com a minha cidadania. Eu disse, olha, eu enviava e-mail para a doutora Graziella. E como eu sei escrever italiano, eu domino o idioma italiano, as pessoas pediram para eu escrever italiano para elas enviarem esse e-mail. E as pessoas começaram a enviar e-mail da doutora Graziella e falavam de mim. Então, a partir desse momento, um grupo de voluntários teve uma aproximação maior com a doutora Graziella. E a gente começou a ter mais contato com a doutora Graziella, a partir desse momento, onde as pessoas começaram a entrar em contato conosco e pedir ajuda. Então, a gente pedia para a pessoa, em primeiro lugar, escrever para o Círculo Trentino de Curitiba, pedindo qual a posição do processo. Geralmente, o processo ainda não tinha retornado de Roma. Aí a gente pedia para as pessoas escreverem para o consulado de Curitiba, se fosse o caso, ou outros consulados, pedindo se tinha alguma resposta já vinda,
para este consulado e, após isso, então, enviar um e-mail para a doutora Graziella pedindo como estaria esse processo, se faltaria algum documento, afinal, pedindo para finalizar o parecer de Roma. E a gente foi tendo contato com ela, assim, praticamente desses 3 anos, não te digo diariamente, mas assim, semanalmente. E o ano passado a gente esteve em Roma, fizemos uma visita a ela, fui num seminário de coordenadores de círculos trentinos e aproveitei e dei uma passadinha em Roma, fui até lá, justamente por quê? Porque algumas dessas pessoas haviam recebido o nula osta. E muitas dessas pessoas não receberam o nula osta e já estavam enviando e-mail a ela há um ano, 2 anos, 3 anos talvez, e não recebiam o nula osta. Então ela falou para nós o seguinte, que muitos desses processos não estavam lá em Roma. E nós questionamos a ela como que esses processos não estavam lá. Então, ela disse que em um certo momento esses processos eles foram enviados, em vez de fisicamente via correio para Roma, eles eram enviados por um meio eletrônico. E por algum motivo, alguma falha, não se sabe direito o que, esses processos acabaram se perdendo nesse meio eletrônico. Talvez seja um e-mail que não foi aberto, ou esse e-mail tinha uma mensagem automática de exclusão, não se sabe. Então, esses processos que foram enviados por meio eletrônico, muitos deles se perderam para chegar até Roma. Mas eles continuam aqui no consulado de Curitiba. Vou falar mais do consulado de Curitiba do que dos outros consulados, que é o que é a circunscrição que a gente mora aqui, né? Então, ela disse, para essas pessoas terem direito à cidadania, o consulado precisa reenviar os documentos para mim, mesmo o consulado já tendo um protocolo de envio. Ela disse, eu não estou dizendo que o consulado não enviou, eles podem ter enviado sim, mas se perdeu de alguma forma. E essa semana, por surpresa, eu recebi um e-mail da doutora Graziella falando sobre a pandemia, que ela não está lá no Ministério e que ela está sendo conduzida para outras funções porque já não existem mais processos lá a serem feitos. Uai. Então, a gente tomou uma atitude de fazer um anúncio pedindo para as pessoas que ainda não tiveram o nula osta para entrar em contato, porque agora vai ter que ser feito através de advogado, devido a ter que haver uma notificação perante o consulado para ele poder reenviar esses processos. Isso quer dizer, a comissão se encerrou? A comissão encerrou? É isso que você Ela já falou para nós em maio do ano passado que a comissão está encerrada. Ela faz os processos sozinha. Simone, então não existe comissão? Existiu a comissão, mas de um certo tempo para cá não existe mais comissão. E, no entanto, você tem ideia de quantos processos não foram respondidos ainda? Não se tem noção. Ninguém sabe. Então, por isso que ninguém sabe. Por isso que a gente tomou essa iniciativa de colocar nas redes sociais um anúncio para as pessoas que ainda não tiveram a sua cidadania reconhecida, nem menos o nula osta emitido, para que a gente possa tentar fazer alguma coisa. Até quando? Você tem ideia até quando que de fato funcionou uma comissão em Roma? Verão, eu vou estar te mentindo se eu te falar uma data, mas ela nos falou em Roma até que data que a comissão se reunia. Depois, como foi tendo menos processos para eles fazerem lá, e muitos dessa comissão moravam distante, então eles decidiram desfazer a comissão e eles fizeram com que ela tivesse essa autonomia de fazer o processo sozinha. Quer dizer, embora não haja uma informação institucional, mas ela te informa que ela está saindo fora.
que a comissão não existe mais, Sim, que, sim. e que, quer dizer, é um número tão grande assim de pessoas que fica no limbo ali, que não sabe, fica com essa informação, quer dizer, está em Roma, não está em Roma, está no consulado, não está no consulado. Tá. E aí, você está recomendando que as pessoas contratem advogado? É isso? Sim, porque, por exemplo, assim, Peron, se a pessoa já enviou e-mail para o Círculo de Curitiba e Curitiba disse que ainda não veio resposta, se a pessoa enviou e-mail para o Consulado de Curitiba e ainda não veio resposta, e enviou e-mail para a doutora Graziella e ainda não veio resposta, e já tinha entrado em contato conosco e nós fomos até Roma e ela disse que o processo não está em Roma, então esgotou-se o que a gente tinha para fazer por essas pessoas gratuitamente. Agora, infelizmente, vai ter que ir para a mão de advogado italiano. Sim, advogado implica em cada um contratar o seu. Ou os círculos vão Exatamente. patrocinar essa questão? Não, os círculos não têm mais, como é que eu posso dizer? Os círculos tiveram um trabalho muito de caráter voluntário na época para a organização desses processos, mas depois de 2010, quando encerrou a lei, os círculos já não têm mais o que fazer. Tá, mas os círculos detêm, vamos dizer, o poder político, a expressão política da comunidade. O que fizeram os círculos ou poderão fazer os círculos de movimentação em cima de uma questão, como você está colocando, sabidamente, de abandono do processo? Como é que é isso? Como eu te falei, Peron, o círculo ele não tem mais uma obrigação, digamos assim. Eles ajudaram voluntariamente na época na organização dos trabalhos, tanto que eu, na Não, a minha época, pergunta não é essa. A minha pergunta é se não há disponibilidade ou disposição de os círculos assumirem um tipo de liderança, ao invés de simplesmente jogarem a carne para os leões, isto é, cada um se vire. Por que os círculos discutiram isso, por exemplo? Quer dizer, não há como não. os círculos não estão fazendo absolutamente nada em cima dessa questão. Não, os círculos fazem o quê? Pede para entrar em contato com o Círculo do Trentino de Curitiba, que é quem detém as informações. E o Círculo Trentino de Curitiba também não tem o que fazer. Eu me recordo, eu acompanho isso desde o começo, Simone. Na época havia contato com deputados, com senadores, etc. e tal, inclusive para adiar essa lei, e foi adiada. Hoje não está se fazendo nada. Você, como coordenadora, o que diz isso? Sim, na época, essa lei ela teve início devido ao nosso eterno Rinos Andonai, que era diretor da Associação Trentino del Mondo, ter contato com políticos em Roma. E foi através disso que foi feita essa lei e concedida esse direito aos trentinos. Mas hoje não se tem um interesse nem político, a gente percebe isso, né? São tantos deputados que estão tentando colocar ainda a Lei 379 ou fazer uma lei nova para os trentinos terem direito e não se consegue. Ok, você encaminha a questão a Roma. Você disse que tem que ser feita um pedido de informação a Roma. Por Sim, que, pelo que a por que gente essa acompanhou orientação? até Por que essa hoje, orientação? Por que essa orientação, Simone, quando os processos foram entregues e protocolados no consulado, isto é, no caso teu, no nosso caso, no consulado de Curitiba? Não é o consulado que deve uma informação ao cidadão que ali protocolou seu pedido? Pero é como você falou antes, pede-se para o consulado diz que está em Roma, pede-se para Roma, o Roma diz que tem que ver com o consulado. Então, tudo que a gente está acompanhando, né, os advogados, quando eles fazem a difida, que é uma notificação extrajudicial, eles fazem para o Ministério e não para o consulado. A cópia dessa difida vai para o consulado também, a Ah, partir do momento que vai para o Ministério, mas não vai só para o consulado.
vai para o Ministério também. Aí, quando você assim afirma, você discorda da orientação que outra, já foi inclusive presidente do Círculo Trentino de Curitiba, o advogado Elton Stolfi, está dando, está orientando as pessoas para entrarem com o pedido de informação junto ao consulado de Curitiba. Por que você acha que tem que ser a Roma e não ao consulado de Curitiba? Porque é Roma que faz a análise dos documentos, é Roma que vai emitir. Mas se a comissão nem mais existe, para quem que é dirigido isso? Para a doutora Graziella. Mas se ela já nem está no cargo, Simone. Não, ela ainda como é que subsiste? Como é que subsiste? Você tem orientação? Você tem orientação jurídica ou está apenas informando a tua opinião? Isso que eu queria saber. É orientação segura essa tua? É uma orientação de quem está ajudando pessoas a terem um LOST há mais de 3 anos. Não, eu entendo como você está colocando, mas você mesmo acabou de dizer da notícia, diante da informação nova de que ela está se afastando, de que ela já não está mais no processo. Quer dizer, quer dizer, a comissão se desminguiliu, quer dizer, precisaria-se primeiro saber onde, quem vai ser responsável por isso, se alguém vai responder por isso, quando aqui o cidadão tem um protocolo no consulado e o governo italiano é representado para todos os efeitos e em todos os setores pelo consulado em Curitiba. Quer dizer, apenas eu acho que estamos tentando discutir qual o melhor caminho. Eu diante dessa informação de que a comissão desapareceu, me parece que essa orientação você vai dirigir a Roma, ela vai responder, eu não respondo mais, e pronto, acabou-se. Como é que fica isso daí? A partir do momento que alguém contrata um advogado italiano, eu não sei te dizer quais são os argumentos que esse advogado italiano coloca nessa notificação extrajudicial. Mas a gente já sabe que a partir do momento que o Ministério é notificado, o nulla osta sai. Quanto custa um advogado italiano para entrar com esse pedido que você está falando? A gente já tem por base alguns advogados que a gente consultou, mais ou menos entre 4 a 5 mil reais vai sair um processo desse. 4 a 5 mil reais. Isso. Simone, eu queria que você me respondesse uma pergunta clara e objetiva. Você trabalha com cidadania? Eu estou trabalhando com cidadania, sim. Tá, e você tem advogados que te assessoram nessa questão? Tenho advogados que assessoram nessa questão, sim. São eles que estão te dando essa orientação? Não são eles que estão me dando essa orientação. Não são eles que te orientam? Não. E você encaminha as pessoas que pedem para esses advogados? Oi? Você encaminha as pessoas que te pedem informação a esses advogados? Se o caso não tem solução, da forma que eu já mencionei a você, de enviar e-mails, e a gente sabe que o processo não está lá, a gente encaminha para advogado, sim. Tá, então como agora a gente está entrando nas redes sociais e falando isso. Vamos deixar claro uma questão. O que é função tua como coordenadora de círculos trentinos e qual é a função tua como orientadora ou agenciadora ou empresa que trata da cidadania? Eu não vejo nenhum mal em as pessoas tratarem de cidadania, mas você está numa função pública. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Peron. A coordenação de círculos trentinos é só e somente o quê? Existem, vamos falar aqui de Santa Catarina e Paraná. Em Santa Catarina e Paraná existem 27 círculos trentinos. No mundo, são quase 300 círculos trentinos. Então, a Associação Trentino nel Mondo, ela não consegue entrar em contato com 300 círculos trentinos. Então, ela criou
os coordenadores de círculos trentinos. Nós somos o quê? Um elo entre a Associação da Itália e os círculos aqui no Brasil. Então, não tem nada a ver com o assunto de cidadania. Eu tenho uma sócia, a gente tem uma empresa de cidadania que não tem nada a ver com os círculos trentinos. Tanto que tem muitos participantes de círculos trentinos que também trabalham com cidadania. Uma vez até nós dois conversamos e você me falou que não é crime nenhum trabalhar com cidadania. Mas óbvio que né? não é essa a questão. Eu estou apenas querendo entender a orientação que você está dando para os associados dos diversos círculos, para o pessoal que na época fez através dos círculos o pedido. Você está orientando para eles fazerem um pedido através de advogado para Roma, quando existe gente que está propondo aqui que as pessoas façam isso diretamente, dando inclusive formulário para fazer, sem custo nenhum, para o consulado de Curitiba. Quer dizer, até que ponto isto está atendendo interesses, seja lá de lá ou de cá, ao invés de nós estarmos exatamente atendendo o interesse do cidadão, que inclusive já pagou parte de tudo isso, não é verdade? Sim. O que eu posso dizer é o seguinte, Peron. Eu não tenho orientação nenhuma de advogado, não tenho interesse nenhum em enviar para advogado. Somente a gente envia para advogado quando a gente sabe que não tem solução nenhuma. Mas quem te disse, Simone, só por favor, por que você diz que não pode ser feito através do próprio interessado esse pedido de informação? Porque a DFIDA não é nada mais, nada menos do que um pedido de informação ao consulado, ou a qualquer autoridade italiana. É um instrumento que a legislação italiana coloca na mão do cidadão, como tem a brasileira também, uma notificação extrajudicial. Escuta, me explique isso. Né? Por que o cidadão, você está orientando que tenha que ser através do advogado? E com base no quê? Eu apenas quero entender. Quer dizer, gerando um custo, isso gera um custo a mais para o cidadão. Quer dizer, você diverge desse tipo de orientação. Eu queria apenas entender e, obviamente, o objetivo é esclarecer para o interessado isso. Não, eu não tenho interesse na questão. Pero assim, quem já entrou em contato comigo ou com diversas outras pessoas de círculos trentinos, inclusive o Elton, tem essa orientação. Escreva para o Círculo Trentino de Curitiba e peça como está o seu processo. O que o Elton pediu para as pessoas enviar de FIDA nada mais é do que a mesma coisa do que eles estavam enviando no e-mail. Eu torço muito para que a DFIDA que o Elton criou tenha efeito. Torço muito para isso, porque o objetivo nosso é ter essas pessoas... todas elas terem a cidadania reconhecida. Esse é o meu objetivo. O objetivo do Elton eu não sei. Então, eu estou te falando baseado no que a gente está ajudando essas pessoas há 3 anos. Há 3 anos essas pessoas estão enviando e-mail para o Círculo de Curitiba, estão enviando e-mail para o consulado e estão enviando e-mail para a doutora Graziella. Se em 3 anos essas pessoas enviando e-mail ainda não surtiu efeito, espero muito que elas enviando essa DFIDA que o Elton criou, surta efeito, e que elas não precisam contratar advogado. Mas a gente esteve junto naquela reunião do dia 17 de outubro de 2017, onde o cônsul de Curitiba falou que DFIDA para o consulado de Curitiba não leva a lugar algum. Então, você contratando um advogado italiano, onde ele vai... Simone, isso a Insieme, inclusive, já publicou isso, de que ele teria dito que não leva a lugar nenhum a DFIDA. Espera, ele é a autoridade que está sendo questionada sobre onde é que estão os processos que sumiram, quer dizer, e com agravante ainda de que você mesmo informa, que Roma informa que não recebeu, isto é, pode ter recebido, mas não tem essa documentação, e que depende do consulado de Curitiba. Quer dizer, por que teríamos nós que acreditar piamente
de que a autoridade consular aqui não está apenas tirando o seu da reta, isto é, não quer ser incomodado. Você não pensou nisso? Seria muito simples, Peron. É só o consulado de Curitiba e os outros consulados do Brasil, o consulado de São Paulo, o consulado de Rio de Janeiro, reenviar os processos a Roma. A doutora Graziella, recebendo esses processos via e-mail, ela fará. Simone, você não está acreditando na informação que você deu. A Simone não está acreditando na informação que ela mesma está dando, de que a comissão não existe mais. Quer dizer, o que valerá, de que valerá reenviar o processo se a comissão não existe mais? Você não acredita que não é momento dos círculos trentinos assumirem agora uma posição política para tentar esclarecer o que está vendo? Quer dizer, desmantelaram uma comissão sobre a qual jogavam toda a responsabilidade da questão, inclusive daqueles processos que estavam engavetados aqui, que já tinham voltado de Roma, certo? E que agora, de repente, surge essa informação através de você. Felizmente, temos esta informação hoje. Você deve ter como comprovar essa informação, de que ela informa que a comissão sumiu. Não é verdade? Quer dizer, o fato é muito mais grave do que simplesmente querer achar uma solução e encaminhar para quem a difida. Quer dizer, a comissão desminguiliu-se quando ainda restam, pelas informações que eu tenho, e ninguém sabe ao certo, 50% ou talvez mais de pessoas que não receberam resposta até agora. Exato. É uma situação muito complicada, Perão. Muito complicada. Você não pensa em reunir ou tomar posição dos círculos trentinos acerca dessa questão? Nós teremos uma reunião de coordenação, ela está agendada para maio, mas a gente não sabe se ela será feita devido à pandemia ainda. Então, eu não posso te dizer, só depois dessa reunião é que a gente vai poder dizer alguma coisa, assim como coordenação geral ou como Associação Trentino del Mundo. De fato, estamos diante de uma situação complicada agora por causa do coronavírus, né? Mas nada impede que se articule através dos círculos uma posição política. Eu estou à busca de informações sobre isso, porque simplesmente a INCIE acompanhou desde o início esse processo todo, os juramentos todos, esse mesmo do Rio do Sul que você te referiu inicialmente, volta e meia publico vídeos que foram documentos que foram gerados nesse processo todo, Curitiba, Santa Maria, Joinville, Rodeio, Blumenau, certo? Para de repente tudo ficar aí, diluir-se assim num horizonte fluido, ninguém sabe, a comissão some e nós ficamos aqui discutindo para quem que devemos dirigir um pedido de informação. O que você me diria sobre isso? Eu te digo que é para o Ministério do Interno que a gente tem que dirigir e para o consulado, para o respectivo consulado. Então, quer dizer, de certa forma, vocês estão chegando num denominador comum. Quer dizer, o pedido de informação ao consulado. Você também entende assim? Sim, porque o consulado é o detentor da documentação. Então, se o consulado, em determinado momento, enviou esses documentos via e-mail ou não sei que forma eletrônica, os documentos físicos estão ali no consulado. Somente ele enviar. Vocês nunca pensaram numa ação, então, coletiva, numa interpelação coletiva, já que tem a evidência e os fatos de que sumiram esses documentos, você mesmo está dizendo. Quer dizer, a responsabilização alguém tem que ser responsabilizado por isso. Você não acha? Vocês não pensaram nisso? Com certeza, e uma ação coletiva é complicada, porque assim, você não pode juntar todos os danos de causa. Então, você imagina o valor disso, qual advogado que vai assumir por um valor mais barato? Não sei, aí é uma questão que
os círculos poderiam, como no início houve o entendimento de centralizar, houve uma organização notável no Paraná e Santa Catarina, quer dizer, nenhuma outra parte do mundo fez o que aqui foi feito, quer dizer, fluiu tudo normalmente. Na parte de que foi do trabalho dativo, do trabalho das associações, do trabalho dativo, inclusive das pessoas, sem ganhar nada, dentro do próprio consulado. Quer dizer, isso tudo foi perfeito, foi ótimo. Quer dizer, em pouco tempo, tudo foi resolvido, documentado e tal. E, de repente, agora, não há mais articulação entre os círculos para manter aquela estrutura anterior? Não te digo que não existe uma articulação entre os círculos, porque os círculos, eles têm, as pessoas primeiramente eles recorrem ao círculo que foi feito o processo. Uhum. Mas o círculo que fez o processo diz, entre em contato com o Círculo Trentino de Curitiba, porque eles é que têm todas as informações, foram eles que enviaram para o consulado. Então, é uma cadeia, na verdade, que a gente tem que ir descobrindo passo por passo de como proceder. Não, entendo. Mas isso é o papel do círculo, não é papel do cidadão lá discutir se ele vai no Círculo de Curitiba ou no círculo onde fez o pedido. E eu só queria te considerar o seguinte, te perguntar, quando falta esse tipo de articulação política dos círculos que houve no passado, na organização de todos os processos, quando os círculos se abstêm desse tipo de trabalho, não estaríamos nós, inclusive você, Simone, favorecendo, quer dizer, interesses particulares em cima de uma causa que foi coletiva e é coletiva, quer dizer, hoje então o teu advogado, o meu advogado ou o advogado que eu vou contratar é que vai ganhar dinheiro em cima de um problema em que todo mundo está se omitindo. Como é que você vê isso? É bem complicada essa questão, Peron, porque assim, no passado, né, os círculos foram, como eu te falei, fizeram esse trabalho voluntário, mas não ganharam absolutamente nada, muito pelo contrário. Né? Então, agora, querer jogar essa responsabilidade... Não, ganhar ou não ganhar, isso é um problema de interna corporis de cada círculo. Para que existe o círculo? Ele tem os seus associados, ele tem sua forma de renda. Quer dizer, não é falar que eles não ganharam nada com isso, Simone, você está negando o mundo associativo, o trabalho voluntário. Houve sim um ganho, houve um ganho coletivo, houve um ganho que todo mundo ficou contente e encaminhou o seu processo. Quer dizer, por que hoje está havendo essa omissão dos círculos? Não vejo como uma omissão dos círculos. Os círculos não conseguem ter acesso às informações. Esse é o detalhe. O consulado está fechado. Onde estão os documentos? Estão no consulado. Está no consulado de Curitiba, está no consulado de Porto Alegre, está no consulado de São Paulo. Então, ótimo. Você então está dando razão para a pergunta que eu fiz. Quer dizer, razão não, está pondo em contradição a tua informação quando você diz que tem que ser feito a Roma. Quem tem a informação é o consulado, não é? Roma não tem informação. Peron, quem emite o nula osta é o Ministério do Interno em Roma. Mas se o Ministério diz que não tem o processo, Simone, se o Ministério diz que não tem o processo, você entregou teu documento no consulado em Curitiba. Ele te deu o protocolo. Aí você vai a Roma diz que não tem o processo. Aí você vai questionar Roma. Você vai questionar Roma ou vai questionar o consulado aqui, se Roma te disse que não tem o processo? Você entregou eu no consulado. Como é que é? Eu não estou entendendo essa colocação que você faz. Me desculpe. Não, pode ser que eu estou me expressando de uma maneira errada, Peron, mas assim, de toda a experiência que eu já tenho, inclusive teve um momento que nós mesmos enviávamos de FIDA, sem assinatura de advogado. A gente criou uma DFIDA, assim, da maneira como o Elton criou, e essa DFIDA era enviada para o Ministério do Interno. A gente copiava o respectivo consulado, mas ela ia para o Ministério do Interno.
Uhum. Se os documentos estavam lá em Roma, Roma fazia o nula osta e emitia o nula osta, entregava uma cópia para o requerente e entregava uma cópia para o respectivo consulado. Uhum. Se com essa difida a doutora Graziella dizia, olha, esses documentos não estão aqui, ela notificava o consulado dizendo, consulado tal, me envie, por favor, os documentos para eu poder finalizar essa prática. Uhum. Então, é baseado nisso que eu te digo que tem que ser endereçado a Roma. Porque se endereçar essa difida para o consulado de Curitiba ou qualquer outro consulado, eles irão dar a mesma resposta que eles dão no e-mail. O seu processo ainda está em Roma e você deve aguardar. Se eles dizem que o seu processo ainda está em Roma, é porque é Roma que finaliza o processo. Todo dia também aqui, embora em si nada tenha a ver, as pessoas ligam para cá. Eu encaminho quando as pessoas ligam para cá, porque teve um período que a ICM publicava, inclusive, o número dos processos. Nós publicávamos toda a edição, o TN, não sei o quê, família tal, nome de cada um, cada pedido, tal. Simplesmente, quem nos repassava isso era o consulado, aliás, era o Círculo Trentino de Curitiba, que era quem centralizou todo esse processo de Paraná e Santa Catarina, que é onde vive 50% ou mais da comunidade trentina no Brasil. Santa Catarina, aí na tua área, é a maior área trentina fora do Trento, não é verdade? Quer dizer, eu sempre disse o seguinte, ligue para o Círculo Trentino de Curitiba, certo? Liga, porque obviamente não tem informação. Eles alegando essa lei da privacy, passaram a não dar informação. A não dar informação Exato. nem para o legítimo interessado, muitas vezes. Não, certo? Bom, eu fico preocupado com esse conformismo nosso. Você joga um argumento aí dizendo que tem que ser feito a Roma, porque se for para aqui eles vão responder, mas pera lá, eles vão responder até a hora em que vocês, círculos, os interessados, disseram, não, pera lá, vamos parar com essa brincadeira, né? Eu entreguei meu processo ao consulado de Curitiba, eu quero uma informação. É o governo da Itália está aqui, você não precisa ir em Roma. É o governo da Itália, ou então estão negando a atividade consular plena. Assim eu entendo. Eu acho que o círculo, a ideia que eu dou, quer dizer, não tenho eu que está dando ideia, eu tenho que buscar informação, mas eu quero entender o que está acontecendo. Acho que competiria isso aos círculos trentinos, a inteligência da comunidade trentina e a coordenação política da comunidade trentina, de achar um caminho que, obviamente, satisfaça essa busca de informação. Quer dizer, já faz anos que esse pessoal está supondo, inclusive, são teorias conspiratórias de todos os lados, gente acusando gente, gente até dizendo que tem gente ganhando dinheiro em cima, fácil, ganhando dinheiro e é bom que fique assim porque vai ganhar mais ainda, em cima do interesse do pessoal, quando na verdade essa é uma questão que começou de forma coletiva, tão bonito que foi. Você lembra disso, como é que foi? Sim. Você não há clima para os círculos trentinos, você que coordena uma área importante, não há clima para os círculos trentinos assumirem a dianteira dessa questão, Simone? Não, nem é a questão dos círculos trentinos assumirem essa questão. Né? Primeiro que a gente teria que ter uma reunião com toda a coordenação e a Trentino e Mundo para verificar essa questão. Mas como já foi colocado aqui para você, em 2010 acabou o compromisso, entre aspas, que os círculos tinham em fazer esse trabalho voluntário. Se ganharam ou não alguma coisa, isso cada círculo deve saber na época que fez esses processos. Então, eu vejo da seguinte forma, se eu tenho interesse na minha cidadania, eu tenho que ir atrás da informação. Assim como eu tinha interesse na minha cidadania e eu fui atrás da informação para minha família.
E assim, todas as pessoas devem achar um caminho. Se acham que esse caminho que eu estou sugerindo não é o correto, ok, ninguém é obrigado a fazer nada. Se acham que é melhor seguir o caminho que de repente o Elton colocou, e sigam esse caminho, mas o objetivo é o quê? É que todas essas pessoas tenham a sua cidadania reconhecida. E foi tão difícil conseguir essa lei, essa concessão, e agora ficar nesse limbo. Vocês não tiveram contato nenhum com políticos, Merlo, deputados, nossos senadores, para tentar. Quer dizer, a informação, acho que essa informação de que a comissão fechou, encerrou, e que na verdade não era nem sequer uma comissão, era uma única pessoa. Quer dizer, hoje caiu a máscara. Para mim, caiu a máscara. Quer dizer, não existe, primeiro, não existia a comissão. Segundo, essa comissão encerrou suas atividades e estamos aí no meio do mar, em mar aberto, com metade dos processos sem saber se estão lá ou estão cá. E esses milhares de pessoas, famílias de interessados, jogados aí aguardando informação, buscando informação, e nós nem sequer temos unanimidade na orientação. Quer dizer, você não vê espaço político, você está dizendo, repetiu novamente, que cada um deva buscar o seu interesse. Você não vê espaço político, os círculos trentinos, a coordenação, a Trentini nel Mondo, quer dizer, não vê momento nenhum, não vê em momento algum viu espaço político para assumir uma liderança nessa questão. A gente está sempre em contato com os políticos Peron, né? Antes até, quando o Fábio Porta estava como deputado, Renata Bueno, hoje ainda com o Lorenzato, a gente conversa sempre pedindo, né? E ninguém consegue essa solução. Né? Como você falou, você vai em busca da informação. Simone, não encontra, Simone, não encontra a solução ou não encontra a resposta nem sequer deles? Nem resposta não, deles, né? Seja sincera, nem resposta deles vocês obtêm. É isso? Nem resposta deles, exato. Foram ao CGIE também? Não foram? Também. Foram formalmente, os círculos trentinos encaminharam documentação aos deputados, ou como é que foi esse contato com os parlamentares? Não, são todos contatos informais, é nada formal. Pelo menos de minha parte, não sei se tem, porque como a comunidade trentina, ela pode ter várias lideranças, não somente eu como coordenadora de uma parte. Sim, você faz parte de um todo, de um processo, exato. Mas não houve, da parte desse, por exemplo, da cúpula, não houve uma atitude, então, formal, objetiva. Houve teus contatos, por exemplo, você fez isso particularmente, outros fizeram particularmente, mas não houve, assim, uma provocação. Isso é bom ficar bem claro, Simone. A minha insistência em cima disso é para que, porque as pessoas estão ali, não é de graça. Um cara não se elege deputado. Ele não fica, ele recebe da viúva lá o seu salário. Ele tem sua responsabilidade. Se ele foi provocado e não deu resposta, nós precisamos tornar isso público. A atitude, o trabalho deles é muito mais comprometido, deveria ser muito mais comprometido do que o teu, dos coordenadores, que é trabalho da ativa, é trabalho voluntariado. Ali não é voluntariado, não. Né? Então, fica bem claro, você informa. Você diz que houve contato, mas não houve nenhum pedido formal recentemente. Por exemplo, esse problema da comissão, isso que se descobre agora, não foi levado ainda a público para eles? Não, a público não, só informalmente. Né? Informalmente eles já foram avisados. Didier e deputados já foram avisados, senadores também. Você pessoalmente já fez? Sim, pessoalmente não, via telefone. Não entendo, mas você mesmo tomou a iniciativa do contato e não obteve a resposta. Não se tem, como eu te falei já no início, não se tem resposta.
Bem, é muito mais complicado do que a nossa conversa inicial. Eu pensei que se tratava apenas de um ganchinho ali e a coisa pudesse ter algum. A coisa está muito mais complicada. Quer dizer, você tem ideia, por exemplo, por mais que você chute, por mais que você chute, você tem ideia, porque tem pessoas que têm mais ou menos isso, o pulso da coisa. Quantos mil processos, quantos mil interessados estão no limbo, Simone? Então, assim, ó, não se tem uma ideia, mas eu acredito que ainda uns 50% de processos ainda tenha por se fazer. O número que eu falei inicialmente, quer dizer, o percentual que eu falei inicialmente, então é mais ou menos também o que você tem ideia, o que você imagina. É, Isso 10 sim, anos depois de ter encerrado o prazo para o requerimento. exato. Quer dizer, faz 20 anos que começamos, faz 10 anos que Faz 20 terminamos. anos, Estamos com 50%, só que agora é pior que antes. Não sabemos nem para onde estamos indo e nem para onde vamos chegar. exato. Bom, a palavra é tua para nós encerrar esse bate-papo, Simone. Bom, eu quero agradecer ao espaço que você está cedendo e estou à disposição para quem quiser me contatar via telefone. Como eu falei desde o início, a gente tenta fazer de todas as formas gratuitamente. Muitas pessoas foram ajudadas gratuitamente. E se eu não sou advogada, então eu não tenho como ajudar de outra forma, muito menos advogada italiana, eu não sou. Então eu não tenho como assinar uma difida para essas pessoas. Se eu tivesse, como eu assinaria? Então, se não tem para onde correr, a gente encaminha para algum advogado, né? E eu espero muito que as pessoas entreguem a difida como o Elton sugeriu e que tenham sucesso, para que não precisem ter esse gasto. E, no meu entender, é uma injustiça, não teria que ter isso. E por que ninguém sabe ainda a resposta. É uma última pergunta que te faço. É, essa cobrança que certamente você tem por ser coordenadora dos círculos de Santa Catarina, já estamos no segundo mês aqui do coronavírus. Ela arrefeceu ou o pessoal continua correndo atrás mesmo e apesar da pandemia? Continua. Me parece até que cresceu. Teria crescido nesse período? O pessoal tem mais tempo de Sim. ficar pensando, etc e tal? Quer dizer, Sim, quarentena, pessoal em casa, teve mais tempo para pensar.